30 de agosto. Fear Inoculum, ou Fear, não sei como é que pronuncia essa palavra, é latim, do Tool, que é um disco muito importante para quem curte Tool. O primeiro, Santana. O Highway 61, Hills e Ted, do Dylan. O Stormtroopers of Death, do Sod, projeto do Scott Ian, do Anthrax, mais o Billy Milano. O primeiro, Danzig, que para mim sempre vai ser Danzig, eu não vou conseguir falar certo, é que nem Black Sabbath, eu sei que é Black Sabbath, mas eu não vou falar certo. E o Manic Street Pictures do Holy Bible. Eu sei que do Dylan tu consegue falar alguma coisa, né, Bueno? Não, na verdade, eu nem sei se eu sou uma pessoa que pode falar muito sobre o Bob Dylan, porque não é assim... o Bob Dylan tem uma carreira tão grande, né, que a gente... É difícil de conhecer, assim, se você não tem bastante tempo já ouvindo, né? Eu gosto demais desse disco aqui. Eu lembro que quando eu encontrei ele, acho que nas lojas americanas da vida, e... Não foi na loja americana, porque essa minha edição é americana. Mas eu peguei esse disco aqui e comecei a ouvir e falei assim, poxa, eu tenho que ir atrás da carreira dele, né? Acho que... Eu imagino que muita gente fala que esse disco aqui é o melhor dele, mas se citarem 3 ou 4 outros aí, acho que talvez não seja muito diferente. Mas o que eu queria comentar mesmo sobre o Bob Dylan, aí é uma certa frustração, uma frustração pessoal, né? Porque muito se fala da mensagem, né? Da parte lírica dele, né? Muito mais do que a própria música em si. Muitos tiram até sarro da voz dele, né? Tem aquela história de que todo mundo que grava Dylan é melhor do que o Dylan, né? Que também é curioso. Mas, isso assim, eu ia citar. Isso eu ia citar. Eu sou um dos que acredito. Eu não consigo gostar do Dylan. Eu não consigo gostar da voz dele, dos arranjos das músicas dele. Eu reconheço a importância dele totalmente. O lyricista, ele ganhou um prêmio Nobel de escritor, que é uma coisa que para compositor de música eu acho que é inédito. Sim. Só que eu nunca consegui ouvir uma cover do Dylan que seja ruim. Né? Eu tenho covers dele com Neil Young, eu tenho covers dele com Ministry, eu tenho covers dele com Ramones, eu tenho covers dele com várias bandas. Eu não consigo ouvir uma cover dele que seja ruim. Mas com o Dylan eu não consigo gostar da maioria das músicas. Desse disco depois eu quero uma cover. O maior exemplo é a principal faixa desse disco aqui, que é Like a Rolling Stone, que o Rolling Stones pegaram para si, né, a música, né? E ficou, poxa, fantástica, né? Assim, não tem o que dizer. Mas, assim, para completar essa história, né? Como falei que é uma questão de uma frustração pessoal, eu ainda quero ter a fluência no inglês para entender o Bob Dylan melhor do que eu consigo entender. Claro, eu pego as letras, acompanho e tal, mas eu não consigo... Tem coisas que só para quem tem um conhecimento maior mesmo na língua para conseguir absorver, né? Tem um problema com o Dylan que não é só a língua, cara, é o contexto. É o contexto histórico, é sobre o que ele está falando, o que ele está criticando. Se você não souber, você também não vai conseguir compreender. Eu acho o Dylan, eu sei que é ao contrário do que eu vou falar, mas o Dylan nesse aspecto é muito parecido com o Neil Young. E, na verdade, o Neil Young é muito parecido com o Dylan, confessamente. Tem coisas do Neil Young, por exemplo, você pega o Raio, se você não souber a música chamada O Raio, se você não souber sobre o que ela trata, você não vai conseguir entender, mesmo sendo fluente em inglês, estudando a letra, falando que mataram 4 pessoas em Ohio. Se você não souber do que ele está falando, de que evento, aquela música não faz sentido. Você pega Southern Man, sim, do Neil Young também, que ele fala sobre o pessoal do sul dos Estados Unidos, que é racista pra caramba e tal. Se você não souber o contexto da história, aquilo ali você pode ser fluente em inglês, que aquilo não vai fazer muito sentido. E o Dylan tem muito isso. Se você não tiver o contexto da época, se você não souber o assunto, o tópico do que ele está falando, se você não souber que Hurricane é sobre uma pessoa que era um lutador de boxe, que foi julgado injustamente, que foi preso, tal, você não vai entender
completamente a história que ele está contando ali em Hurricane, que não é desse disco, eu sei, mas é o exemplo que me veio à mente agora. Então tem muito isso, não é só a fluência em inglês, é a fluência na história, no contexto, em tudo que o Dylan fez já sobre a vida dele. Talvez seja por isso que seja muito rico, né? Porque eu não estou dizendo nem na questão de você ouvir e absorver aquilo. Só do background cultural que você tem que ter para entender legal, poxa, isso já te enriquece bastante, né? Isso eu acho fantástico em certas bandas, em certos compositores, como o Dylan, como o próprio Iron, que você tem que ter um background para conseguir saber e aproveitar do que eles estão falando, né? O Myron voltou e saiu de novo. O celular é muito velho, né? Eu tenho o Highway 61 Revisited em vinil, e eu acho legal, isso aqui é o vinil nacional, né? Tem aqui destacando Like a Rolling Stone, e a borda é laranja, não é branca, que nem o comum é a borda branca, né? Mas aqui a bordinha é laranja. Também o selo aqui é o selo da CBS, porque isso aqui é o relançamento ali dos anos 80. Também. Myron, não consegue deixar... deixa eu terminar com o Dylan ali, que nós falamos das covers. Eu tenho isso aqui, que é uma coletânea do Kula Shaker, que é uma banda inglesa, meio conhecida, talvez, por misturar ritmos indianos, e eles gravaram Ballad of a Tin Man, do Dylan. Era para ser, que é desse disco do Highway 61, era para ser para um disco tributo ao Dylan, e esse disco tributo não saiu, essa música veio parar nessa coletânea. Segundo o encarte, foi a última música que a banda gravou antes de se separar. Depois eles viriam a voltar, mas foi a última. Só para dizer que eu tenho alguma coisa desse disco registrado. Como... Não, peraí, a gente pulou o primeiro Santana, Myron. Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre ele, senão eu posso falar alguma coisa. Tá aqui o primeiro Santana. É dia 30, né? Dia 30, é dia 30, né? 55 anos desse álbum aqui. Essa capa mágica, né, que tem, parece um leão, mas na verdade é uma constituição de diversas outras capas, outras imagens aqui, né? Então, eu lembro que o meu professor de filosofia no ensino médio apresentou essa imagem aqui para a gente tentar pensar como é que se constrói. Dá para perceber que são dois macacos aqui, aí aqui tem mais duas pessoas, aqui tem outro ser, que formam essa imagem do leão, né? Isso aqui é algo que eu quero apresentar como capa legal daqui a uns dias. 55 anos dessa estreia magnífica de Santana, que ele se revela ao mundo depois em Woodstock, né? Essa aqui é a versão Woodstock Experience, que é aquilo que o Bueno falou, né? Ela é maior que um CD normal, essa ediçãozinha aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, o CD do Zappa, comparando, ela é um pouquinho maior. E por que ela é maior? Porque essa edição aqui, que é a edição americana, aí são as versões mini LPs, então traz o show de Woodstock como adicional, que é o show que revela Santana para o mundo, traz o próprio CD, né, com as canções normais, e ainda traz um pôster magnífico aqui, gigante, do tamanho desse CD, né, que é o pôster gigante de um álbum grandioso, né, Evil Ways, só a paulada que tem aqui, ó, aqui está o pôster dele Santana Woodstock. E essas edições da Woodstock Spirit, me falta só o da Jenny, que, por incrível que pareça, é a que eu mais gosto, né? Saiu o Sly Stone e o Johnny Winter, Santana e o da Janis, e eu não tenho o da Janis. Essa é a edição americana, né? Essa é a edição americana. Edição nacional é um CD normal, tamanho normal, no caso. O encarte é isso aqui. Não tem pôster, não tem nada. Colecionador brasileiro, sempre prejudicado, né? Mas para não dizer que eu não tenho nada importado do Santana, queria chamar a atenção para a contracapa desse meu vinil, que está com a capa bem velhinha. Não sei se vai dar para ler aí o nome das músicas. Myron, tu consegue ler para mim o nome das músicas? Ou o Bueno? Esperando, Malas Costumbres, Sombras de Tempo. Vamos botar aqui, parei. Acho que agora aparece, Micael, para todos nós. Bota aí de novo, Micael. Aí, ó. Esperando, Malas Costumbres, Sabor. Sombras do Tempo, Sabor, Dingo,
Vamos ver o outro lado. Persuasion. Persuasão, trato, a ti não te importo e sacrifício eu sou. Então, isso aqui é uma edição uruguaia, de Montevidéu. E quem é colecionador de disco há muito tempo sabe que nossos amigos castilhanos traduziam o nome das músicas, né? Ou traduzem ainda até hoje, eu não sei. Então, essa é a edição uruguaia do primeiro Santana. Só para não dizer que o Mairon tem coisa americana e eu tenho só coisa nacional. Fernando, primeiro Santana, contigo. Esse eu ainda ouço, mas eu não. O Santana não me agrada. Por algum motivo ele não me agrada. Sabe, o que eu mais gosto do Santana é saber que o Journey saiu de lá. Eu gosto muito da fase Santana. Como? Nem a fase progressiva do Santana, tu gosta? Pois é, não me agrada, cara. Eu já tentei ouvir, já fui mais, o Abraxás, já coloquei mais de uma vez. Assim, não, agora eu vou gostar. Aí não vai, Ouve, cara. Não sei, é um cara que não me agrada, por algum motivo. O Caravanserai tu vai gostar. Na verdade, eu tô falando, eu gosto muito, na verdade, eu gosto muito, eu só tô falando assim porque você falou que não gosta de Iron Maiden, então eu vou falar que não gosto também dele. Mas eu tô brincando. Eu gosto. Eu gosto muito dos 3 primeiros, do Santana, quando era a Santana Band. E aí, a partir de que saiu o pessoal do Journey, que nem o Bueno falou, que ele começou a enveredar mais pro jazz e para as coisas mais místicas, aí eu já tenho minhas ressalvas. Mas os 3 primeiros discos são excepcionais. Os 3 primeiros discos eu recomendo mesmo. Esse disco que vocês estão mostrando, eu ouvi realmente. Esse disco é interessante, assim, mas eu não consigo acompanhar muito. Se eu tiver que ouvir ele, eu vou nesse disco e acabou. Entendeu? Sabe aquela coisa que você não vai fugir muito, né? Eu prefiro o Abraxás. Para mim é o meu favorito. Abraxás, não sei. Eu sou muito fã da fase Caravanserai ali, o Caravanserai, o Lotus, o disco dele que ele lança com a Alice Coltrane, que é o Illuminations. Eu acho fantástico essa fase. Primeiro, Danzig. Eu tenho uma matéria sobre ele no site Consultoria do Rock. Aí, o Mairon conseguiu trocar eu. Aí. E o curioso é que essa capa aqui é a capa do CD. A capa do vinil, ela não tinha... Não, ao contrário. Ela não tinha esse logo aqui, do Danzig, e não tinha esse aviso, o Parental Advisory. Era só essa imagem desse crânio preto, sem logo, sem título, sem nada. Quando ele saiu em CD, é que ele veio com esse logo, com essas fases assim. Esse disco Danzig, ele estava no Samhain, ele já tinha saído do Misfits faz tempo, tinha gravado 3 discos com o Samhain. E o Rick Rubin, famoso produtor Rick Rubin, ou Rick Rubin, ou sei lá como é que é a pronúncia dele, estava montando a gravadora dele, a Def America, e queria contratar o Danzig, que eu sei que é Danzig, mas para mim sempre vai ser Danzig. Queria contratar o Danzig para a gravadora dele, mas não queria o Samhain. E o Danzig já estava também chateado que o Samhain não ia para frente, não alcançava o sucesso que ele achava que deveria ter. Então ele pegou e montou uma banda nova. Tem o baixista do Samhain, que toca com ele, o Eddie Von, mas ele trouxe um baterista que já tinha tocado em outras bandas, tinha tocado no Black Flag, e trouxe o John Christ, o Chuck Biscuits, o baterista, e trouxe o John Christ, que é o guitarrista, que é um guitarrista, para mim, fantástico, é um cara que toca simples, é um cara que toca limpo, não usa muito overdub, mas faz uns sons fantásticos. E esse disco aqui é muito bom. Então, se o Bueno indicou lá que o Humanity One era um disco para ser mais ouvido, porque muita gente não ouviu, esse disco aqui eu recomendo que muita gente ouça, porque ele é diferente, ele não é um heavy metal, sabe? Ele é um hard rock pesado, não é aquela coisa bonitinha do Motley Crue, da fase
na fase dos cabelos ali, do glam rock, é um hard rock mais pesado. E tem Piece of Cake, Not of This World, Am I Demon, The Hunter, Evil Thing, e tem principalmente Mother, né, que ficou famosíssima, que tem clipe e tal, e tocou tinha no GTR. Então, ouçam Danzig, os 3 primeiros discos da banda também são fantásticos, qualquer um dos 3. Não sei se quer falar alguma coisa sobre ele, Bueno, que eu vi que tu gosta também. Nada, eu só tô vendo que talvez, acho que a tua edição é exatamente igual a minha, é americana, né? Até tem o meu, eu guardo aquele selinho que fica para fechar, mas acho que é exatamente a mesma. O meu já não tinha selinho quando guardou eu comprei, também, a minha é europeia. Aqui também. Europeia. Ah, não, a minha edição é americana, foi comprada lá nos Estados Unidos, inclusive. Bom, eu gosto bastante do Danzig, assim, eu gosto dos 4 primeiros discos, depois eu já não consigo mais acompanhar, porque daí eu já não me agrada, assim, né? E assim, eu também posso, assim, né? Eu vou ser xingado aí para quem depois quem ouvir, mas assim, eu não gosto do Samhain, não gosto do Misfits, então eu só gosto dessa fase da carreira dele aqui. Eu curto muito Misfits, eu não conheço Samhain direito para falar, curto muito Misfits, mas para mim, de tudo que o Danzig já gravou, essa fase dos 3 primeiros discos da carreira solo dele são a melhor coisa que ele já gravou. Eu gosto muito dessa fase.